Márcio de Oliveira Sampaio, advogado criminalista, professor de Direito em São Paulo. Peço para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, dar o seu like, seu joinha e já agradeço de antemão pela ajuda na divulgação do nosso trabalho. Olha, eu quero falar hoje sobre um crime de estelionato que houve uma modificação no ano de 2019 com a lei denominada Pacote Anticrime. Mas o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça ainda anteontem? Nós temos, de um lado, os crimes que são chamados de ações penais públicas incondicionadas. Vale dizer, independentemente da manifestação de vontade da vítima, as autoridades vão identificar o criminoso, vão processar e, se for o caso, o juiz vai condenar essa pessoa. E nós temos as ações penais públicas condicionadas à representação, que o processo só vai existir, e antes disso o inquérito, se a parte ofendida, a vítima, se manifestar diante da autoridade policial ou do promotor de justiça ou do juiz, dizendo que ela deseja ver aquela pessoa que cometeu um delito processada e ao final condenada. Então nós temos essas duas modalidades de ações penais. De um lado, as ações penais públicas condicionadas à representação e de outro lado, as ações penais públicas incondicionadas à representação. O crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, até 2019, previa que era de ação penal pública incondicionada. A vítima não precisava fazer nada, bastava ir na delegacia de polícia, elaborar o BO e pronto. O processo ia tramitar com vida própria. Acontece que a partir de 2019, este crime passou a ser de ação penal pública condicionada. Então a vítima precisa contratar um advogado para que o advogado represente a vontade da vítima diante da autoridade, seja a autoridade policial, seja o Ministério Público, seja o juiz. É preciso fazer a representação. Mas em relação aos processos que se iniciaram sem a necessidade de representação, e a partir de 2019, eles passaram a ter a necessidade de representação. Como é que ficaram? Porque os advogados começaram a desempenhar uma tese afirmando, pedindo para que o juiz mandasse que a vítima apresentasse a representação nesses processos. Só que algumas vítimas já tinham mudado de residência, não eram localizadas, outras, apesar de localizadas, não queriam mais, perderam o interesse nesse processo, e outras morreram, enfim, desapareceram. Então, alguns juízes começaram a extinguir os processos, e isso era bom para o advogado e para o cliente, para a defesa da pessoa processada, e outros juízes começaram a prosseguir, deram prosseguimento, encaminhamento no processo, mesmo sem a representação. Acontece que esse tema chegou até o STJ, Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que decidiu anteontem, consolidou o tema, de modo que agora não há mais discussão, não há mais dúvida sobre a legalidade ou ilegalidade desses processos sem representação. O que decidiu o STJ? Que os processos que se iniciaram com base na lei antiga, ou seja, não precisava de representação porque era crime de ação penal pública incondicionada, eles continuaram ou continuam com essa característica, não precisa de representação. A partir de 2019, então, aqui é preciso de representação. Então agora não há mais discussão, os advogados e os juízes, os promotores e os tribunais terão que seguir esta definição, esta decisão do STJ de anteontem, pacificando o tema. Então agora, os processos que se iniciaram antes de 2019 não precisam sofrer qualquer tipo de intervenção relacionada à representação, e a partir de 2019 o crime de estelionato ele precisa de representação, de modo que, se não houver representação, a partir de 2019, o processo não pode se iniciar, e se por acaso houver o início dele, ele é nulo, basicamente, desde o início. Então, essa a orientação do STJ que nós todos devemos seguir. Um forte abraço, se inscreva no canal, dê o seu like, nos veremos no próximo vídeo. Até lá!